Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a Hilda e dar parabéns a ela e a vocês aqui de Osasco, que sempre participam e sempre estão presentes nessas palestras, que, ao final do dia, realmente exige de vocês um empenho maior, uma vez que vocês já trabalharam. Então, parabéns, Hilda, novamente, pelo seu talento de estar desenvolvendo e trazendo cada vez mais colegas. Eu também sou corretora, então eu me sinto muito à vontade nessa casa, que também é minha. Na verdade, o nosso escritório ele tem uma expertise em preparar holding patrimoniais. São empresas que são criadas para blindar, de uma forma jurídica, o patrimônio de uma família, para essa sucessão na família não depender exclusivamente de inventário, para que a sucessão seja feita de uma forma muito mais simples, muito mais barata, e para que haja economia tributária e para que haja segurança nesse patrimônio todo que está sendo dividido de acordo com o interesse dos pais. Por conta dessa dedicação grande ao mercado imobiliário, nos sentimos na obrigação de trazer para vocês uma novidade que já está valendo desde o dia 20 de fevereiro deste ano de 2017, e que os corretores do Estado de São Paulo, de Osasco, primeiramente em todo o Estado de São Paulo, estão recebendo essa informação, que é muito interessante, porque vai facilitar muito a nossa vida. E, para nós que trabalhamos com proteção patrimonial no mercado imobiliário, essa compilação e essa lei, com essa força que veio, ela veio de uma forma que a gente esperava há muito tempo e veio trazer para nós uma agilidade muito grande nos nossos negócios e uma segurança muito grande para aquelas pessoas envolvidas nas transações imobiliárias. Então, essa chamada lei da concentração da matrícula nos negócios imobiliários, ela traz, na verdade, uma força muito grande para a matrícula dos imóveis. Por quê? Porque, na matrícula dos imóveis, o que nós já tínhamos previsto no nosso Código Civil, previsto na nossa Lei de Registro Público, foi toda compilada e consolidada nessa legislação nova. Não é que ela trouxe novidade nenhuma, mas ela concentrou todas essas exigências num único documento. E, com essa legislação nova, concentrando essas exigências num único documento, nós passamos a ter economia, inclusive, de tempo e de dinheiro, ao fazermos os nossos levantamentos dos precedentes imobiliários, tanto pessoais quanto do próprio imóvel, e isso permite que a gente consolide os nossos negócios muito mais rapidamente. Então, em 2014, houve uma medida provisória que foi publicada e, na verdade, essa medida provisória foi o start para que essa legislação nova, que aconteceu em 2015 e que teve 2 anos de vacância, ou seja, teve 2 anos de acomodação para que as pessoas pudessem conhecer a legislação, para que os cartórios pudessem se preparar, para que as pessoas pudessem se preparar para as novidades que estavam agora compiladas num único documento. Esta medida provisória 2014, que deu origem a essa lei 13.097 de 2015, com uma vacância de 2 anos, nós temos a vigência dessa lei em 20 de fevereiro de 2017. Ou seja, tem 3 dias que os cartórios já deverão estar com essas novidades que vocês vão compreender
e nada do que foi colocado na lei é novidade para nós, corretores e advogados especializados na área imobiliária, porque nós, conservadores e nós, cuidadosos, já fazíamos esses levantamentos, só que agora nós vamos ter uma facilidade muito grande para essas informações. Vejam bem, o objetivo dessa legislação é adotar a concentração dos atos na matrícula do imóvel. Quando eu digo que eu vou adotar concentrar os atos na matrícula do imóvel, eu estou dizendo para aquelas pessoas relacionadas no negócio jurídico de venda e compra, por exemplo, que as informações deverão estar inscritas na matrícula do imóvel, circunscritas na matrícula desse imóvel. E aí, esse interessado, ele vai buscar essas informações nessa matrícula do imóvel. Ah, então, agora eu vejo a matrícula do imóvel e posso ficar sossegado? Não necessariamente. Por quê? Porque as coisas precisam se acomodar no mercado. Então, certamente, alguns cartórios já estarão atuando desde o dia 20, dentro desse formato novo que nós vamos ver detalhadamente. Mas muitos cartórios podem não estar ainda atuando dentro dessa formalidade, e aí, sim, o corretor de imóveis pode ser surpreendido e os nossos clientes, por consequência, também serão surpreendidos. Então, não quer dizer que a gente não tenha que tomar precaução, mas, naquelas comarcas em que os cartórios de registro de imóveis já estejam trabalhando dentro desse novo formato, vamos dizer assim, dessas novas exigências, nós, corretores e advogados especializados na área imobiliária, vamos ter uma facilidade muito grande ao analisar a documentação numa transação imobiliária. Por quê? Nós vamos concentrar os nossos esforços nas informações que vão estar dentro da matrícula do imóvel. Olha que importância que ganhou a matrícula do imóvel. O que oferece um negócio imobiliário quando a gente está tratando de riscos naquela transação? Eu tenho duas espécies de riscos que podem gerar problemas para os nossos clientes e, consequentemente, para nós. São os chamados riscos pessoais e são chamados riscos do imóvel. Por isso, a gente tem algumas certidões que vão tratar das pessoas e outras certidões que vão tratar do imóvel. Quando a gente vai tratar das certidões das pessoas e do imóvel, a gente precisa de tratar também de alguns antecedentes. Porque, se eu estou fazendo um negócio imobiliário em que a última transmissão da propriedade se deu, por exemplo, há menos de 2 anos, é importante que eu levante documentação dos antecessores. Por quê? Por conta da lei de falências, por conta da lei de trabalhistas e fiscais. Então, é importante que a gente esteja atento sempre na matrícula do imóvel. Quando eu falo do risco decorrente da pessoa, do imóvel, eu tenho no direito um risco que eu chamo de propter rem, que é um risco da coisa, é o risco da coisa que é o imóvel. O ônus do caráter socioambiental pode oferecer um risco imobiliário que a gente não está acostumado, mas que a cada dia está ficando mais comum. Por quê? Porque eu posso ter imóvel que tenha sido objeto de uma parte dele como reserva legal, uma parte dele como um recuo que não tinha anteriormente. Então, tem muitas intervenções políticas administrativas, que são de prefeitos, de governadores, que podem, de alguma forma, comprometer aquele bem.
Então, é preciso da gente estar atento, não só ao protesto, aquelas negativos que nós já conhecemos muito bem, mas podem existir outros pontos que vão negativar e que vão onerar e que vão gravar aquele bem. Construtivos e urbanísticos, de repente, eu preciso de saber se naquele lugar eu posso construir tantas vezes ou não. Isso tudo tem que estar constando agora nessa matrícula do imóvel. As restrições administrativas e convencionais, penhor, hipoteca, isso deverá constar na matrícula do imóvel. Enquanto isso não acontece, a gente, corretor de imóveis, que estamos treinados e aptos a atuarmos dentro dessa nova legislação e obedientes a essa nova legislação em nome do nosso cliente, em nome da nossa segurança, vamos prestar atenção nesses detalhes. Tá? E existem os riscos decorrentes das pessoas. Então, nós temos que nos atentar para os riscos decorrentes do bem, que é o imóvel, e precisamos nos atentar para os riscos decorrentes das pessoas. Quem são essas pessoas? Então, são os antecessores, se aquele prazo da última transmissão, ou seja, da última alteração de titularidade daquele patrimônio, tenha sido menor do que 2 anos, a minha sugestão é que a gente levante os antecedentes proprietários, os antecedentes dos antecessores. Tá? E o que nós precisamos de observar desses antecedentes, desses sucessores e dos vendedores? Nós precisamos de prestar atenção em relação à fraude à execução. Então, isso precisa... Eu estou respondendo um processo de execução, e esse processo de execução ele pode ser comunicado ao cartório, tanto no momento em que eu entro com a ação, quanto no momento em que eu já tenha uma sentença. Se eu entro com a ação, a matrícula do imóvel vai constar que aquele bem é objeto de uma persecução judicial referente a uma fraude à execução. Não quer dizer que, ao final, aquele vendedor ou aquele antecessor ele seja compelido a pagar. Ele pode muito bem fazer a defesa dele e não ser caracterizada a fraude à execução. Mas o simples ato de interpor uma ação já poderá estar consignada na matrícula do imóvel. Agora, a sentença certamente estará consignada na matrícula do imóvel. Agora, a proposição da ação, eu posso consignar, eu deveria consignar para evitar que alguém seja surpreendido, né? E, por boa fé, é um direito que eu entendo que eu tenha, então, eu registro, aviso ao cartório que eu interpus uma ação, e, mesmo nessa situação, eu posso vir a receber, aí, em algum momento, um patrimônio. Por quê? Porque eu já garanti, mesmo antes da sentença, que ele pode vir a ser objeto de uma expropriação para leilão ou um sequestro para pagamento de dívidas. A declaração de ineficácia, a fraude contra credores é outra importante ação que nós devemos estar bastante ligados. Por quê? A fraude contra credores significa que eu estou dilapidando o meu patrimônio em prejuízo de credor. Então, o credor, de repente, eu começo a transmitir esse patrimônio, vender esse patrimônio para filho. Eu posso fazer contrato de gaveta, que nós conhecemos, simplesmente para fraudar credores. O que é fraudar credores? É aquele credor que já tem um título líquido e certo. Então, isso é fraude contra credores. Eu devo, o título é perfeito,
não tem como defender aquele título, é um título que está líquido e certo, perfeito, e aí, se eu faço a dilapidação do meu patrimônio, eu estou agindo em fraude a credores. Tá? Então, fraude à execução é um momento, né, no ínterim, dentro da ação. A fraude à execução, então, está acontecendo num processo. A fraude contra credores, eu já tenho um título líquido e certo. A declaração de ineficácia em função das ações. Então, eu preciso de ver consignada nessa matrícula que não tem ação nenhuma, né? Não vai aparecer nenhum apontamento. Se aparecer apontamento, vai aparecer logo abaixo do apontamento a ineficácia desse apontamento, porque foi resolvido de alguma forma. A desconstituição de negócios em relação às dívidas. Por quê? Eu estou comprando um patrimônio, um bem imóvel. Esse bem imóvel é de uma pessoa física. Essa pessoa física tem uma empresa. Essa empresa está em processo falimentar. Aquele CPF do sócio daquela empresa que está em processo falimentar pode respingar e alcançar o CPF correspondente, não pode? Que é o sócio. Então, naquele momento em que existe, naquele CPF, uma empresa que está em falência, em processo de falimentar, eu posso muito bem estar adquirindo esse patrimônio de má-fé. Por quê? Porque ele vai ser alcançado se a empresa não tiver bens suficientes para suportar as dívidas que ela possua. Os riscos pessoais, muito importante isso, ele está sempre ligado ao tempo ou ao espaço. Ao tempo, significa que os riscos pessoais eles vão alcançar aqueles direitos e que se consolidam com o tempo. Então, eu tenho uma posse, e eu tenho uma posse por tantos anos. Aquela posse por tantos anos vai se consolidar no uso capião, que é um direito real, que é um direito originário de propriedade. Quando a gente entra com uma ação de uso capião e sai vencedor daquele processo, aquele nosso imóvel, ele nasce naquele momento. Então, a matrícula do imóvel começa a surgir com aquele uso capião. Todo o histórico anterior desaparece. O uso capião é uma forma que nós, no direito, chamamos de originária, forma originária de aquisição da propriedade. Então, é importante o tempo, porque esse tempo pode, muito bem, gerar um direito de uso capião, e aí aquele patrimônio está no nome do José, mas tem alguém que vai usucapir aquele bem, e aí, em relação ao tempo, aquele possuidor desse bem, por esse tempo que dá direito ao uso capião, passa a ser o proprietário. Lembrando que nós temos o uso capião rural e o uso capião urbano, que os tempos são diferentes, né? O urbano, 5 anos, o rural, 10 anos ou 20 anos. 10 anos entre presentes e 20 anos entre ausentes. Em relação ao espaço, é a boa-fé objetiva do adquirente. Essa boa-fé objetiva ela vai ser facilmente agora defendida a partir do dia 20 de fevereiro de 2017. Porque, se eu compro um imóvel, aquela comarca já está com os serviços notariais de cartório atualizados, atuando dentro do cartório, dentro das normas dessa legislação nova. Na minha matrícula daquela negociação não consta um apontamento negativo, por exemplo, de uma área verde, de uma plantação. É a minha primeira defesa de que eu adquiri aquele patrimônio, adquiri aquele imóvel com boa-fé. Então, para que haja
um desfazimento daquele negócio, uma rescisão daquele negócio, daquele contrato, vai ser mais difícil de ser provado hoje. Por quê? Porque aquele que está transmitindo aquela propriedade vai ter que conseguir provas da má-fé do adquirente. Ou seja, quando eu estou adquirindo alguma coisa de má-fé, quando eu não tomei as medidas necessárias. E como as medidas necessárias na área imobiliária se restringem à territorialidade e às pessoas e o domicílio do imóvel, então, eu consigo fazer com que a boa-fé se restrinja às informações que estão na matrícula do imóvel, às informações do domicílio das pessoas envolvidas no negócio, vendedores. Essa é a minha preocupação. Eu preciso ter certeza que naquele domicílio não existe nenhum apontamento. E a territorialidade é a outra observação que eu preciso fazer. Por quê? Na territorialidade, eu não tenho que tirar uma certidão lá do Amazonas. Então, como nós vivemos num país de dimensões continentais, a legislação e o legislador e o jurista e os nossos tribunais, eles adotaram, então, o princípio da territorialidade e do domicílio. Então, toda vez que a gente vai fazer um estudo em relação a um bem imobiliário, a gente se atém à territorialidade e domicílio. Tá? A atenção vai precisar de ser mantida em qual o grau de diligência do corretor de imóveis para configurar a boa-fé do seu cliente na compra desses imóveis. Então, como eu já havia dito para vocês, a Lei 13.097, já vigente, atuante desde o dia 20 de fevereiro de 2017, ela, na verdade, consolidou o entendimento que já vinha em leis esparsas. Então, quando eu falo na Lei 7433 de 1985, essa lei já previa que deveria constar nas matrículas dos imóveis as certidões fiscais, as certidões de feitos ajuizados, nem tinha sentença, olha, feitos ajuizados, e certidões de ônus real, tem penhora, tem alienação fiduciária. E a súmula 375 do STJ, na verdade, ela veio em 2009 e colocou nesse contexto imobiliário o reconhecimento da fraude de execução dependente do registro daquele credor, numa ação, porventura, interposta. Então, desde essa súmula de 2009, havia também a exigência de que o credor deveria constar, deveria exigir que o seu advogado fosse até o cartório e constasse o processo que estava tramitando e que poderia alcançar aquele patrimônio para ser findado e ver liquidado o seu crédito. Então, o que a Lei 13.097 de 2015 fez? Ela consolidou essas duas coisas muito importantes num único documento legal. E esse documento legal passou a ter exigência de consignação desses atos, porque as outras duas legislações, elas, na verdade, a súmula 375 do STJ é uma ordem, é um direcionamento do Superior Tribunal de Justiça, mas não é uma norma legal na forma que a gente conhece, que é aquela que passa pela Câmara dos Deputados, que vai para o Senado, e é chancelada e é aprovada pelo Congresso Nacional, publicada no Diário Oficial. Não. Mas a súmula 375, ela tem uma ordem judicial. Ou seja, a partir de 2009, para que existisse a má-fé,
era preciso que o terceiro adquirente tivesse conhecimento de uma penhora, e o credor deveria consignar aquela ação lá na matrícula do imóvel para que ele pudesse invocar a má-fé na venda daquele imóvel. Mas, como isso não era obrigatório, era simplesmente uma orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a lei veio exigir a consignação dos atos. Então, o que foi legal com esse diploma legal? O que foi mais importante e que foi facilitado para que as pessoas tenham mais tranquilidade em apurar as suas obrigações e os seus deveres, foi que, nessa legislação, a partir do dia 20 de fevereiro de 2017, é obrigação dos notários, dos cartórios, consignar todas aqueles apontamentos que podem, de alguma forma, comprometer esse imóvel. Os limites de aplicação da Lei 13.097 também precisam de ser observados. Por quê? Porque esses prazos passaram a ser exigidos, então, em 20 de fevereiro, porque a lei teve uma vacância, né, de 2015, de 2 anos, então a vigência passou a ser 20 de fevereiro de 2017. A partir dessa data, os cartórios precisam estar com essas matrículas já todas com esses apontamentos. Então, quando a gente for tirar uma matrícula agora, pode ser que ela venha bem longa. E a gente vai precisar de olhar com bastante lupa, né, com bastante cuidado, para que a gente não surpreenda o nosso cliente, não seja surpreendido. E pode ser que o cartório ainda não esteja consignando todas as informações. Aí eu tenho que voltar à minha prática naquelas comarcas que isso não tenha sido ainda implementado, eu preciso voltar à minha prática antiga, ou seja, pedir as certidões todas que nós conhecemos e que nós pedimos. Mas, nas comarcas que já estejam trabalhando nesse formato legal, nós precisamos de analisar a matrícula do imóvel. Nessa matrícula do imóvel, eu tenho algumas coisas que podem ficar de fora dessa consignação do cartório. Olha que eu chamo a atenção de vocês. Vencimento antecipado de dívida, salvo a tributária e alimentícia. Por quê? Porque eu posso ser surpreendida com uma dívida tributária e alimentícia que não estava consignado lá na matrícula do imóvel. Provoca o vencimento antecipado das dívidas? O que pode provocar o vencimento antecipado das dívidas? Por exemplo, um contrato particular em que eu tenha consignado que o pagamento deve ser feito num prazo de tanto tempo, salvo se o meu devedor falecer, os seus sucessores precisam pagar imediatamente. Isso é um contrato particular e que pode me trazer uma surpresa. Então, se eu estou livre de tudo? Não estou livre de tudo, mas agora eu tenho como base de fundamento de defesa a tese da boa-fé. Por quê? Porque eu tenho a minha boa-fé em levantar a documentação que está resumida na matrícula do imóvel nas comarcas que estejam atualizadas. O devedor perde o direito de administrar e dispor de seus bens. Então, eu estou com um processo de interdição em andamento. É importante que esse processo de interdição seja comunicado ao cartório, porque, se realmente aquela pessoa for interditada, aquela venda que poderia ter sido feita não vai ser feita, porque aquela assinatura dele não vai valer nada. Ele vai ter que ser representado pelo curador, né? Ou o tutor, se ele for menor. Então, a administração e a disposição desse bem pode surpreender, mas, de qualquer forma, é um risco que, nas cautelas tomadas anteriormente,
vai garantir a nossa segurança nos nossos negócios. Mas pode acontecer. Eu quero que vocês não sejam surpreendidos. Né? Uma possibilidade. Na ordem processual, os bens penhoráveis são arrecadados pelo Estado juiz. Claro, eu tenho dívida tributária, os bens que são possíveis de pagamento daquelas despesas são arrecadados pelo Estado para cumprir aquela obrigação. E a instauração da execução universal, que é, na verdade, a mesma figura da falência quando eu falo de pessoa física. O que é execução universal? É, na verdade, a pessoa física que está em estado de insolvência. Então, em estado de insolvência, instaura-se a execução de tudo, execução universal, que significa colocar num único processo todos os patrimônios que têm valor mensurável e que podem responder pelas obrigações daquele executado. Para operar a rescisão de compromisso de compra e venda de acordo com essa lei nova. Eu tenho um contrato, por algum motivo, eu tenho que fazer o distrato. Como é que eu tenho que me comportar? Primeiro, eu preciso ter uma previsão no contrato. Então, prestem atenção. Os contratos de compromisso de compra e venda devem ter uma cláusula expressa, que acredito que vocês já fazem, mas deve ter, então, mais um motivo de ter uma cláusula expressa de resolução desse compromisso. Então, havendo inadimplemento de alguma obrigação prevista nas cláusulas acima deste contrato, poderá a parte inocente requerer e pedir o distrato daquele contrato. Segundo, o consumidor deve estar inadimplente há pelo menos 3 meses. Isso veio com o nosso Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, dever, depois de 3 meses, é que eu posso tomar as medidas de desfazimento do negócio. Então, eu preciso esperar os 3 meses de obrigação inadimplida. Terceiro ponto, deve ser promovida a notificação do consumidor, para que ele tenha prazo de purgar a mora, ele tenha prazo de satisfazer a obrigação até então inadimplida. Essa notificação agora precisa necessariamente ser através de cartório de títulos e documentos, em que a gente conceda ao devedor 15 dias de prazo. Não uma notificação extrajudicial, nem uma notificação de correio. Uma notificação de cartorária. Então, eu notifico, faço uma notificação extrajudicial e notifico pelo cartório, e não pelos correios. Então, a configuração do inadimplemento absoluto do consumidor vai ser operada somente depois de 90 dias. Bom, eu acredito que eu tenha resumido a legislação, acredito que tenha chamado a atenção de vocês. Eu trouxe, nesse último slide, um artigo que está publicado no meu Facebook, é só entrar, Fátima Garcia, vocês têm esse artigo publicado, mas eu posso deixar um arquivo para nossa querida delegada passar para vocês esses arquivos e esses slides todos, para que vocês tenham isso em mãos, né? Porque tem base legal, os lembretes do que eu passei rapidamente para vocês. Nesse artigo que eu publiquei no Facebook, eu elenco para vocês algumas situações jurídicas que eu entendo que serão necessárias em que os notariais, que os cartórios observem nas matrículas a partir de agora. Então, olha para você ver, eu coloquei 15 itens que eu entendo que o cartório vai precisar de apontar.
15. Eu não tenho a pretensão de ter esgotado todos os itens. Eu posso não ter esgotado todos, mas eu acredito que eu tenha colocado os mais prementes, os mais comuns. Isso tudo está à disposição de vocês, e eu deixo agora, agradecendo novamente a delegada Hilda, eu deixo agora as perguntas de vocês para